Graça e paz, meus irmãos. Quero te convidar a fazer parte desse canal e você possa ser cada vez mais edificado e poder edificar outras pessoas também. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Pastor orou. Eu quero entregar tudo. Nesse próprio é sempre um privilégio para mim poder externar aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Mas também não me canso de dizer, é sempre um peso a responsabilidade de trazer à igreja aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Amém? Amém. Ali atrás tem uma tia que estudou uma semana para dar aula top para vocês. Vocês querem assistir a aula dela? Quer? Quem faz a tia Lídia? Vai dar uma aula show de bola para vocês. Querem? Uma aula direcionada direto para as crianças, um negócio assim, de ponta. Depois você me fala, tá? Se ela não dá aula para vocês falam comigo aqui, que a minha esposa puxa a orelha dela. Glória a Deus. Esse é um dos nosso intuito como igreja, é trazer uma aula direcionada para as crianças, que eles possam estar aprendendo a palavra de Deus. Algo bem direcionado para as crianças. Esse é o nosso intuito. E aqui eu vou externar aos irmãos aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Sem mais delongas, abra a nossa Bíblia em Ageu, capítulo 1. Aquele que trouxe Bíblia, abra, que não trouxe, está aqui no telão, você pode acompanhar a leitura. Eu vou ler, começar a ler para ganhar tempo. E diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josafá, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto a casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu assopro e dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre para a causa sua própria. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vinha seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de vossas mãos. Essa profecia de Ageu, ela se dá
Todos os profetas que conhecemos foram antes do cativeiro babilônico. Porém, tivemos 2 profetas que profetizaram durante o cativeiro babilônico de 70 anos, que foi Zaqueu e Daniel. Porém, Ageu é o primeiro profeta a profetizar depois do cativeiro. Ageu é o segundo profeta menor. Depois dele só Obadias. Então Ageu é o primeiro a profetizar depois desses 70 anos que o povo de Deus ficou no cativeiro. Depois veio Zacarias, depois veio Malaquias. E esse contexto de história vai se dar quando o povo de Deus foi levado à Babilônia e foi a ser escravo na Babilônia. Logo depois do rei da Babilônia morrer, entra um outro rei, rei Ciro, do Medos Persas. Esse rei, ele já não é assim como o rei babilônico. O rei babilônico, ele tem por característica de ser um rei centrado, aquele rei que não abre vazões para aquele povo judeu a adorar o Senhor, coloca neles peso. Então é um rei muito cruel. Mas porém morre esse rei da Babilônia, então vem o reinado Medo-Persa, e o rei Ciro toma conhecimento da profecia que o povo irá ficar escravo apenas 70 anos, e esse tempo chega. Esse tempo chega, então ele ordena que o povo seja liberto para voltar a Jerusalém, para voltar à sua terra, para edificar a casa do Senhor, para edificar o templo do Senhor, uma vez que ele foi derribado, uma vez que ele foi destruído. Então ele dá uma carta e libera ao povo a arrancar madeira, a extrair madeira. Ele dá ouro, dá prata para que a casa do Senhor seja reedificada. E o texto vai dizer, quando esse povo chega a Jerusalém, chega na sua terra, aqueles que saíram escravos quando era pequeno, conheceram a glória que era o templo de Salomão. Conheceram a glória quando Deus descia com a sua glória naquele lugar. A beleza que era aquele templo, feito de ouro, de pratas, madeiras raras, coisa fina. Então quando ele chega naquele lugar, já velho, por ter saído de Jerusalém novo, envelheceu na Babilônia, agora chega para reedificar o templo de Deus, velho, eles choram, porque ele sabe que não irá conseguir reedificar o templo com a mesma glória, com aquele mesmo valor que tinha, aquela grandeza, aquela beleza que carregava o templo. Então eles choravam e lembravam daquela glória. E os novos que nasceram na Babilônia chegaram e choravam também, por saber que nunca irá conhecer toda aquela glória que tinha o templo. Então era um choro de saudade, um choro de que nunca irá ver aquilo que os olhos daqueles antepassados viram. Porém o texto vai dizer, antes desse texto vai dizer, que os samaritanos eles vêm contra o povo. O samaritano é um povo que ficou, um resíduo do povo, os judeus que ficaram, que não foram levados ao exílio, não foram levados ao escravo, com mistura de outras raças. Então esse povo abandona a face de Deus. É um povo místico, um povo que adora imagem, é um povo que não crê em Deus na sua totalidade. Então ele vem contra essa construção. E nesse inteirinho de tempo se passa 16 anos.
E o povo que foram mandados para Jerusalém, que foram mandados para a sua terra a construir novamente a casa do Senhor, eles caem no esquecimento. Ele cai no esquecimento do propósito na qual foram soltos pelo rei Ciro a construir o templo do Senhor. Então o texto ele começa. Ageu, nós não conhecemos a história de Ageu. Não sabemos quem é os seus pais, de onde ele veio e depois dessa profecia para onde ele foi. Ageu é um profeta que Deus levanta logo após os 70 anos de exílio, os 70 anos de escravidão, para trazer uma profecia ao povo. É necessário reconstruir o templo. Então Ageu se levanta e fala a Zorobabel, fala a Josué, o sumo sacerdote, que é necessário reconstruir o templo do Senhor. E o texto ele já começa com uma cobrança, uma certa cobrança de Deus e uma afirmação, porque o povo, ele diz, não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. O próprio Deus falando, o próprio Deus trazendo uma afirmação que era a fala do povo. Não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E a indignação de Deus é: vocês dizem que não é tempo de reconstruir o templo do Senhor, mas as suas casas estão adornadas, apaineladas, as suas casas estão construídas, as suas casas estão em perfeitas condições, mas a casa do Senhor, que é o principal, na qual o propósito que vocês saíram de lá, da Babilônia, para voltar para a sua casa, não está sendo feita. E Deus começa a trazer à tona isso, Deus começa a trazer à luz, através da vida do profeta. E aí o texto vem nos trazer detalhes que eu gostaria de pontuar nessa noite com os irmãos. No capítulo 1, no verso 2, já vai dizer assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso o tempo de habitar-vos em casa painelada, ou seja, casa feitas com painéis de madeira, a casa perfeita, bonita, adornada, mas a minha casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Ou seja, a casa do Senhor tinha sido feita apenas as estruturas, o alicerce, mas eles abandonam a casa do Senhor, e a casa do Senhor está em ruínas. Aí você pode me dizer assim: Levi, hoje a palavra de Deus diz que Ele não habita mais em templo feito por mãos de homens. Isso é verdade. Isso é verdade, Deus não habita mais em templo feito por mão de homens. Porém, não se faz igreja sozinho. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3, ali estarei no meio. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali se faça o presente. É bem verdade que alguns de nós não necessitam desse ambiente para se permanecer crente. Alguns de nós temos maturidade suficiente para não estar nesse ambiente, para se manter em pé. Mas a grande maioria precisa desse ambiente para se chegar a Deus, precisa desse ambiente para estar no caminho, para estar firme, e é de nossa responsabilidade manter esse ambiente de pé. É de nossa responsabilidade encaminhar o povo ao caminho que leva a Jesus.
E é nesse ambiente de glória, é nesse ambiente que Deus se apresenta, que vai fazer esse povo caminhar. Uma vez entendemos isso, a Deus vai dizer: é certo você correr atrás do seu e esquecer da prioridade de Deus? Trazendo para o nosso tempo, trazendo para agora, nosso tempo, essa casa será chamada casa de oração, e essa casa de oração, ela precisa estar de pé, ela precisa estar com as portas abertas, pelo motivo que eu acabei de explicar. E muitas das vezes nós procuramos os nossos interesses. É isso que Deus está dizendo através da boca de Ageu, do profeta Ageu ao povo. Vocês estão procurando os seus interesses e deixando o interesse de Deus de lado. E hoje o que mais vemos é pessoas correndo atrás do seu interesse. E ele diz para si: quando eu terminar o meu interesse, eu faço o interesse de Deus. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, pode ser que não tenha tempo de você terminar nem o seu interesse. Jesus está vindo. Nós sabemos que nós aguardamos Jesus ainda hoje. Esperamos a vinda de Cristo ainda hoje, mas nós sabemos que ainda tem algumas coisas para acontecer. Uma vez que sabemos que existem algumas coisas para acontecer, logo nós nos conscientizamos que tem uma grande possibilidade de que Cristo não venha ainda hoje. Mas pode ser que ele não venha ainda hoje coletivamente, mas ele pode vir para você no individual. E quando você se apresentar a Deus com as suas mãos cheias de obras inacabadas, porque você começou a obra do Senhor, mas você parou no meio do caminho porque você foi correr atrás dos seus objetivos. E eu não quero dizer aqui para você que você não precisa socorrer a sua casa, você não precisa ir atrás dos seus interesses, sim, mas você não pode colocar os seus interesses acima dos interesses de Deus. Eu analisando essa palavra, tem muitos empresários bem-sucedidos na internet, cristão, que ele diz: chama Deus para ser o seu sócio, porque tudo que você fizer e colocar Deus, você irá bem. E muitas das vezes nós fazemos isso, só que esquecemos de uma coisa: nós estamos chamando Deus para ser sócio do nosso negócio, mas nós não estamos sendo sócio de Deus nas coisas dele. Eu pude perceber isso. De fato, a gente é crente o suficiente, trazemos Deus para o nosso negócio e pedindo para Deus abençoar os nossos negócios, e Ele de fato abençoa, porém nós não estamos sendo sócio naquilo que Deus quer. Nós não estamos sendo sócios na obra de Deus. Então estamos preocupados simplesmente com as nossas obras, estamos preocupados simplesmente com os nossos negócios. E o texto vai continuar dizendo assim no 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Acaso o tempo de habitar-vos em casa paneladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Quando a palavra de Deus aqui em Ageu vai dizer o tempo todo o Senhor dos Exércitos, ele está querendo dizer: eu sou o Senhor dos Exércitos, e em toda a batalha eu venço. Em qualquer batalha eu sou o general dos generais, seja ela financeira, seja ela espiritual, conjugal. Eu sou o que vence todas as batalhas.
tendo semeado muito e recolhido pouco. Aí você pode dizer para mim assim: Levi, eu conheço muitos que trabalham e têm sucesso, é rico, tem dinheiro. Isso é verdade, isso acontece, é de fato. A Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo e sobre os injustos, e a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. E ele tem porque é o trabalho de suas mãos. E Deus abençoa aquele que trabalha. Porém a Bíblia vai dizer: trabalha muito, mas colhe pouco. Você pode dizer: Levi, eu não tenho esse entendimento. Eu trabalho e tenho. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, para que você entenda. Se você trabalha no propósito de Deus, você vai trabalhar e vai colher mais do que você trabalhou. Porque a mão de Deus está sobre você, porque você está na obediência. Agora, quando você não está na desobediência, quem está dizendo é o profeta Ageu. Você trabalha muito, mas colhe pouco. Como Deus irá abençoar aquele que não está no propósito de Deus? É o que o texto está dizendo. Eu não estou nesse negócio. A minha mão não está estendida sobre você. Por isso que você trabalha, mas colhe pouco. E o texto vai continuar dizendo assim: comeis, mas não chega a fartai-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. Aqui está dizendo de duas classes: aquele que trabalha por conta, aquele que sai a semear, aquele que sai a arar a terra. E eu estive pensando nesse texto sobre lá em Gênesis, quando Deus manda Adão arar a terra, trabalhar, porque antes do pecado o homem ainda trabalhava na terra, porém a terra dava todo o seu vigor, toda a sua força. E eu quero trazer aqui uma ideia, uma conjecturação, que quando Adão trabalhava na terra, plantava uma semente, uma árvore crescia e dava fruto. No meu entendimento, tá? Não está na Bíblia. No meu entendimento, a árvore crescia em coisas de semanas. Coisas de semana a árvore crescia e dava o seu fruto, porque a terra estava pura, não tinha pecado. Porque depois que o homem peca, Deus vai dizer que a terra não dará mais 100% da sua força. Hoje a gente planta uma semente, leva uns 6 meses, eu acho que ainda é pouco, para nascer uma árvore e dar um fruto. Meu vizinho me deu um galho de mandioca, falou: vizinho, planta aí. Eu falei: tá bom, quanto tempo leva? Uns 6 a 8 meses. Eu não falei nada para não desfazer dele, né? Vou plantar. 6 meses, 8 meses para comer uma mandioca, eu vou ali e compro, né? E eu estive pensando nisso. Imagina na época de Adão, você plantava ali uma semente, coisas de semanas, nascia uma árvore, você comia do fruto, porque a terra dava o seu vigor. E aí a Bíblia vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Cristo morre, Cristo vem para restituir a glória de Deus, uma vez que o homem perdeu. E se você perde a glória de Deus, você não tem mais aquele vigor. Você não tem a mão de Deus sobre você. Então Cristo vem para restituir aquilo que o homem perdeu. Então faça uma comparação. Se você está na obediência, se você está seguindo a palavra de Deus, automaticamente a restituição da glória de Deus está sobre você. Então tudo que você faz prosperará. Não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo se você não coloca os interesses de Deus em primeiro lugar. E o profeta de Deus vai dizer: a minha casa está em ruínas, mas as suas casas estão perfeitas. Trazendo para agora, a sua casa tem tanta gente
que está saindo pela janela. A sua casa não falta nada. A luz está paga, o aluguel está pago, as cadeiras estão em perfeito estado. Mas a casa do Senhor, o aluguel está atrasado, a luz está atrasada, a água está atrasada, as cadeiras estão quebradas. É só um exemplo, tá? As cadeiras estão perfeitas. Mas a sua casa está perfeita e a casa do Senhor está vazia. A sua casa tem gente saindo pela culatra, mas o templo do Senhor está vazio. Você não traz pessoas para congregar, para ouvir uma palavra. A sua casa tem do bom e do melhor, tá certo? Tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo. Porém, a casa do Senhor não pode estar em falta. A sua casa tem internet, tem luz, tem... Ótimo, tem que ter mesmo. A casa do Senhor também tem que estar em ordem. Porque entendemos que é aqui nesse ambiente que nós conseguimos alcançar pessoas para levar para o reino dos céus. É nesse ambiente que saem as ideias, os projetos para ir à rua, para evangelizar, para trazer almas, para sentar aqui e ser ministrada. Por isso que ela tem que estar em perfeito estado. Por isso que as portas da igreja não podem se fechar. Nos textos anteriores vai dizer que o sumo sacerdote, ele tinha que ir para a terra Ará. Por quê? Porque os crentes não traziam mais as suas ofertas. Chegou um ponto dos crentes esperar o gado morrer no pasto para trazer o animal morto na presença de Deus. Trazia animal cego, manco, doente. Hoje nós não oferecemos mais animais, mas estamos fazendo do mesmo jeito, trazendo a sobra. Trazendo aquilo que está sobrando e não aquilo que é a primícia. Por que isso? É lei? É graça? Não quero entrar no mérito, até porque também não quero falar de dízimo e oferta, porque quem tem autoridade de falar sobre isso na igreja é o pastor da igreja, o anjo da igreja. Mas é simplesmente gratidão pelo que Deus fez. O povo saiu da escravidão de 70 anos. E eu quero lembrar aqui para você nessa noite: Deus te tirou do lamaçal do pecado. Deus te tirou daquele montulho. Deus te tirou de lá do meio dos porcos e te trouxe para a gloriosa luz. E o que você e que eu estamos fazendo por esse motivo? Estamos sendo gratos a Deus na sua totalidade. Estamos cumprindo com o propósito naquilo que Deus nos chamou. Estamos esquecendo, deixando de lado o nosso chamado. E o que mais me entristece é ver pessoas com chamado, com eclesiástico, porque o texto vai dizer, Ageu ele vai cobrar os príncipes, o chefe do governo, e vai cobrar também o sumo sacerdote. A profecia era para o governador e para o sumo sacerdote e para o povo. Estava em todas as esferas. E o que mais me entristece é isso. Por um tempo atrás passou um pastor em uma igreja que eu estava,
E ele disse: eu sou pastor, eu prego, tive igreja, veio de outro estado. Que bênção, irmão. Você vai trazer uma palavra para nós. E ele disse: pastor, me dá 30 dias que eu vou me preparar. Amém. Passaram 30, 40, 50, 60, 3 meses, 4 meses. E nada. Ele foi embora, foi para outro município. E até hoje a gente não viu o camarada pregar. Até hoje eu não vi o camarada pregar na igreja que eu estava. E aí eu te pergunto: está no propósito? Porque naquela ocasião muitas vidas poderiam ter sido alcançadas com a pregação dele. Porque quando Deus o chamou, Deus deu a ele um dom. Deus deu a ele atributos do Espírito Santo. E pessoas poderiam ter sido alcançadas pela tua palavra. Mas ele foi omisso. Ele estava preocupado com a sua vida. Naquela ocasião ele trabalhava em uma empresa. E quando saía de lá ainda ia fazer corridas. E eu nunca vi aquele camarada pregar. E Deus está dizendo: a minha casa está em ruínas. O meu templo está em ruínas. O povo, considerando que o templo do Senhor agora somos nós, pessoas estão em ruínas, pessoas estão doentes, pessoas estão enfermas, pessoas estão precisando de palavras. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos chamou para fazer? Seja sócio de Deus nas coisas dele. Não chame apenas Deus para ser sócio seu, mas seja sócio dele também. Seja um agente de Deus aqui na terra. Procure fazer as coisas do interesse de Deus. Por quê? Porque tem semeados muitos e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe, aí vem o segundo povo. O primeiro é aquele que trabalha por conta, aquele que sai a semear, aquele que ara a terra, aquele que planta. Mas aí Deus vai falar também por aquele que é salariado, aquele que trabalha no CLT. A Bíblia vai dizer: aqueles que não fazem a vontade do Pai, não colocam as coisas dele em prioridade, recebe o salário no saco de furado. Ou seja, você guarda no saco e ele está furado embaixo. E quando você vai procurar o dinheiro, cadê? Você não sabe onde foi parar o dinheiro. Já teve essa sensação? Guardou um dinheiro e sumiu. Aí você briga com a mulher, perguntando se ela pegou o dinheiro, mas você gastou que você nem viu. Você precisou gastar que você nem sentiu. Foi tão rápido que você nem lembra. Esse é o sacrifício furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei. Edificai a casa, dela me agradarei, diz o Senhor. E serei glorificado, diz o Senhor. Então imagine pessoas chegando a esse ambiente e sendo transformadas. Deus vai ficar contente ou vai ficar triste? Já que ele não habita mais em templo feito por mão de homens. Dela me agradarei. Imagina pessoas entrando aqui dizendo: é o meu último tiro, é a minha última opção. Se Deus não falar comigo, se eu não for transformado,
eu vou tirar a minha vida. Nós temos testemunho de pessoas que chegaram arrasadas dentro da igreja, a ponto de desistir, com o casamento destruído, e ouviu uma palavra de Deus, e hoje está firme, e está firme até hoje, e está cumprindo com o propósito. Por quê? Por causa que as portas do Senhor, a casa de oração estavam abertas. Só por causa disso, mais nada. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa do Senhor, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeram para casa, eu o assoprei e dissipei. Por quê? Ele mesmo pergunta, Deus mesmo pergunta e já responde. Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo de cada um de vós corre por causa de sua própria casa. É tremendo, é forte. Eu venho de um lugar onde os irmãos diziam: a pessoa está enferma. Aí já logo pergunta: está dando dízimo? Está ofertando? E depois você passa de um tempo e começa a achar que isso é escândalo. Conversa fiada, né? Só porque está enfermo, é porque não está fazendo a vontade de Deus. Não faz sentido nenhum. Mas à luz desse texto aqui, faz todo o sentido. Porque a palavra de Deus vai dizer assim: quando você traz o seu salário para casa, é Ele quem assopra, o próprio Deus assopra. O próprio Deus assopra o dinheiro que você traz para dentro de casa. Assim segundo o texto. E como que Deus faz isso? Como que Deus pode assoprar o seu dinheiro? Com qualquer outras coisas. Qualquer coisa que faz seu dinheiro gastar desnecessariamente. Seja ela enfermidade, que você tem que comprar remédio. Seja ela o pneu do carro que furou, o motor que fundiu. Mas não tem um carro, pregador, só tem uma bicicleta. A bicicleta também fura o pneu. Eu consigo entender nesse texto que Deus pode usar qualquer situação para soprar. Porque o vento de Deus também é disciplina. O vento de Deus também é disciplina. O vento de Deus pode ser para te direcionar, para te impulsionar a um propósito. Mas o vento de Deus pode ser também para te fazer dar meia volta, porque você está indo para o caminho errado. Então o vento de Deus também é disciplina na nossa vida. E às vezes, não estou querendo dizer aqui, tá, irmãos? Não estou querendo dizer aqui que toda enfermidade é proveniente disso, tá? O que estou querendo dizer é que Deus pode usar de qualquer coisa para fazer você abrir os olhos, acordar. Desperta, tu que dormes. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Cada um corre atrás do seu próprio interesse, corre atrás do seu próprio tecido para cobrir o seu umbigo.
Enquanto isso, a casa do Senhor, a casa de oração, está em necessidades. Enquanto isso, a casa do Senhor está em ruínas. Enquanto isso, o propósito que Deus te chamou para fazer está jogado às traças. O dom que Deus te deu está escondido, está guardado, está em ruínas. Aquilo que Deus te chamou para fazer está jogado de canto. Talvez hoje seja uma resposta àquilo que está acontecendo na sua vida e na minha vida também. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, corta aí, corta aqui. Talvez essa noite Deus está querendo trazer clareza à nossa vida. Deus está querendo falar conosco. Porque o intuito de Deus, meus irmãos, não é nos matar. O intuito de Deus não é nos prejudicar. Jeremias 29:11 vai dizer assim, é eu que sei o que pensamento tenho para vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. A promessa de Deus em te trazer de volta. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profeta na Babilônia. Então o que a palavra de Deus diz? Eu é que sei o que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar-vos o fim que desejais. Então essa repreensão de Deus pela palavra, pelo profeta Ageu, não é para nos matar. Não é para nos envergonhar, pelo contrário, é para dar a nós um fim desejoso, um fim glorioso. É para nos dar um fim melhor do que aquilo que nós pensamos. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Deus quer nos dar o melhor, mas para isso precisamos buscar primeiro o interesse de Deus. Precisamos lutar a labuta, o propósito de Deus em nossas vidas. Por isso, Ageu 1:10, o céu sobre vós retém orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vinha seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a terra, o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho de vossas mãos. Deus, Ele interferiu em tudo. Como o próprio profeta diz, o Senhor dos exércitos
porque Ele luta todas as guerras, Ele trabalha em todas as esferas. Deus fez cessar a chuva, Deus fez cessar o orvalho, que era o que regava as plantas, na noite, na manhã, Ele fez cessar. Ele fez cessar o ventre dos animais, Ele fez cessar o ventre dos homens, os ventre das mulheres, porque naquela época os homens faziam filhos, tinham filhos para trabalhar como mão de obra, para produzir, para lutar a guerra. Então, a estratégia de Deus para o povo desobediente perder, cair no fracasso, até o ventre das mulheres Deus cerrava. Por quê? Porque Deus quer nos trazer a clareza daquilo que Ele nos quer fazer. Porque o que acontece? Nós vivemos nessa terra achando que o nosso reino é aqui. Nós esquecemos que Jesus, quando ressuscitou, Ele subiu ao céu. E Ele nos fez uma promessa. Ele disse que eu vou ao Pai, mas vou preparar um lugar, porque para onde eu estiver, esteja vocês também. A promessa de Deus é que iremos para o céu, mas nós vivemos nessa terra achando que esse céu não acontece, não existe. Ou nós sabemos que existe, nós cremos, mas esquecemos. E a palavra de Deus vai dizer assim: não juntai tesouro nessa terra, na onde a traça corrói, consome, o ferrugem corrói e o ladrão mina. Porém, juntai tesouro no céu, aonde o ladrão não mina, a traça não consome, o ferrugem não come. Juntai tesouro no céu. E como juntamos tesouro no céu? Cumprindo com o propósito de Deus aqui nessa terra, cuidando da casa de oração, cuidando do templo do Senhor. Quem é o templo do Senhor? É o seu irmão. Zelando pelo templo do Senhor. Quem é o templo do Senhor? Aonde que o Espírito Santo de Deus quer habitar? Naqueles que estão lá fora, nos valados, perdidos, jogados às traças, escravizado pelo pecado. E lembrando, assim como estava você e eu um dia. E alguém com um pensamento igual o profeta Ageu, preocupado com o templo do Senhor, foram lá fora e nos resgataram. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Se fizeram por você um dia, no mínimo, teremos que fazer por outra pessoa. E se nós preocuparmos com o templo do Senhor que está lá fora, com os nossos irmãos que estão aqui dentro, e com a casa que será chamada casa de oração, Deus nos dá uma promessa. Ageu 2 vai dizer assim: quando obedecermos a voz do Senhor e fizermos aquilo que apraz o coração de Deus, Ageu 2 vai dizer assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês do 21º mês,
veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa e a sua primeira glória? E como a vez agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saísse do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória a casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Quando cumprirmos o propósito, quando entendemos que devemos ter o coração de Deus igual ao nosso, ou melhor dizendo, o nosso coração igual ao de Deus, no mesmo propósito, no mesmo interesse, aí sim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Que nessa noite nós podemos entender que devemos correr a carreira, como diz o apóstolo Paulo, que nos está proposta. Que possamos entender nessa noite que devemos correr atrás do intuito, atrás dos projetos que Deus tem nessa terra. Porque aí sim Deus descerá do céu e encherá a sua casa com glória, e Deus se manifestará em nosso meio, e nós iremos poder ver e sentir a sua glória. Nós iremos ver, sentir a sua glória, ela será latente aos nossos olhos. Se nós entendemos qual é o propósito de Deus na nossa vida. Mais uma vez eu quero ler para que nós entendamos Jeremias 29. Eu é que sei que pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus abençoe.